Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós iremos falar sobre a estrutura do planeta e a litosfera. Então, vem comigo que a aula já vai começar! Então, pessoal, esse é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Do livro Telares, do 6º ano, a estrutura do planeta e a litosfera. Então, no primeiro tópico do nosso capítulo, ele vai falar sobre a estrutura da Terra. Ela tem essa forma esférica, né, e um pouco achatada nos polos, tá bom? Então, nós vamos ver agora as camadas internas da Terra. A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em 3 partes: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Vamos ver agora as características de cada camada dessa. É na crosta terrestre que nós vivemos, que nós andamos, onde tem plantas, rios, lagos, tá? Os oceanos. Todos esses elementos estão na crosta terrestre. Embaixo da crosta nós temos o manto, que é composto principalmente por rochas, tá? É no manto que nós encontramos rocha derretida, chamada de magma. Então, vamos ver aqui nesse desenho, aqui, olha, um vulcão, né? Aqui nessa parte interna, lá no manto, nós encontramos rocha derretida, né? Nós encontramos rocha derretida, que recebe o nome de magma. Quando esse magma ele é expelido, né, por meio dos vulcões em erupções, quando ele atinge a superfície, né, da Terra, aqui na parte da crosta terrestre, esse magma ele recebe outro nome, tá? Quando ele sai do manto e vai para a crosta, ele recebe o nome de lava. Vamos acompanhar agora as outras camadas da Terra. Então, depois do manto, nós temos o núcleo externo, tá certo? Composto principalmente de ferro e níquel, em estado pastoso, tá? Um estado líquido pastoso, tá certo? Abaixo do núcleo externo, nós temos o núcleo interno. O núcleo interno ele é sólido, também composto principalmente de ferro e níquel, tá? Mas no estado sólido, é como se fosse uma esfera de ferro. Agora nós vamos observar as camadas externas. Então a Terra, ela tem a atmosfera, né, que é a esfera de ar. Nós temos a biosfera, que é a esfera onde estão todos os seres vivos, né, interagindo entre si. Nós temos a hidrosfera, que é a esfera de água. E nós temos a litosfera, que é a esfera de rocha ou a esfera de terra, tá certo? E aí nós vamos, durante esse primeiro bimestre, nós vamos estudar todas as camadas do planeta Terra, tá bom? Então, vem comigo que nós vamos estudar a primeira camada. Vamos começar com a litosfera, a esfera de rocha, a esfera da Terra. Você já observou as etapas de uma construção? Uma parede, por exemplo, é feita com tijolos, cimento e areia. E todos esses materiais vêm de uma rocha encontradas na natureza. Mas do que são formadas as rochas? Quais são os componentes das rochas? As rochas são formadas por minerais, são substâncias químicas sólidas encontradas na natureza. Se observarmos o granito, por exemplo, usado para fazer pisos e bancadas de pia, você vai perceber grãos de várias cores e brilho. São os diferentes tipos de minerais. Vamos aprender agora quais são os minerais que formam o granito. Então, o granito ele é formado principalmente por 3 tipos de minerais. Ele é formado por quartzo, que são esses grãozinhos que têm a cor branca. Ele também é formado por feldspato, que tem grãos com cores acinzentados. E também nós podemos encontrar a mica, né, que são grãos pretos.
Os minerais que compõem o granito também podem ser usados isoladamente. Por exemplo, nós temos o quartzo utilizado na fabricação de vidros. Nós temos a mica, utilizado em componentes eletrônicos. E o feldspato, utilizado na fabricação de cerâmica e porcelanato. Agora que você já sabe que as rochas são compostas de minerais, chegou a hora de entender melhor como elas se formam na natureza. Então, podemos usar a origem das rochas para classificá-las em 3 grupos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Rochas magmáticas, né? Também chamadas de rochas ígneas, que significa proveniente do fogo. Elas são formadas pela solidificação do magma, que tem origem lá no manto. E estão divididas em 2 tipos: rochas magmáticas extrusivas e rochas magmáticas intrusivas. Agora vamos ver a diferença delas duas. As rochas magmáticas extrusivas, elas são formadas com resfriamento da lava, como eu já havia falado anteriormente, né? Quando o magma é expelido pelo vulcão, quando ele chega à superfície da crosta terrestre, ele recebe o nome de lava, né? E aí essa lava, ela se solidifica e forma uma rocha extrusiva. Então, pode se formar tanto em contato com o ar quanto dentro da água. O resfriamento é relativamente rápido. Agora vamos ver alguns exemplos de rochas magmáticas extrusivas. Nós temos aí o basalto, né, utilizado para fazer as calçadas. Nós temos também a pedra pómez, utilizada aí para esfoliante dos pés. Vamos agora falar sobre as rochas magmáticas intrusivas, né? São rochas que se solidificam no interior da crosta sem atingir a superfície. Nesse caso, a solidificação é mais lenta, tá? Observa que ela sempre está internamente, ela se forma dentro, tá? No interior da crosta. Vamos ver alguns exemplos de rochas magmáticas intrusivas. Nós temos o granito, muito utilizado, como já vimos, em pias, balcões, mesas. Agora vamos falar sobre as rochas metamórficas. O que ela nos lembra? Lembra metamorfose, ou seja, transformação, né? Então, as rochas metamórficas, elas são formadas pela transformação de outras rochas, devido à ação de pressões externas e altas temperaturas. Agora vamos ver aqui exemplos de rochas metamórficas. Aqui a gente tem o gneiss, né, que é composto principalmente de quartzo e feldspato, utilizado muito na construção civil, né, com esse material chamado de brita. Tá? Nós temos também aqui o mármore, que é composto principalmente por calcário, né? Aí o calcário se transformou devido a altas temperaturas e grandes pressões. Ele se transforma nessa rocha chamada de mármore. Vamos falar agora sobre as rochas sedimentares, formadas a partir do intemperismo. Ai, o que é intemperismo, pro? Gente, o intemperismo é a fragmentação das rochas. E aí pode acontecer por vários motivos. Pode acontecer pela ação dos seres vivos, né? Vai lá um animal e começa a querer afiar suas unhas na rocha, né? Então esse atrito já causa uma fragmentação na rocha, e isso é intemperismo. Também pode ser ocasionado por fenômenos naturais, como chuvas intensas, né? Quando a água bate na pedra, né? Já ouviram aquele ditado que diz assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Isso é intemperismo, né? A água vai batendo ali na rocha e ela vai se fragmentando, tá certo? Também pela elevação das temperaturas e a ação dos ventos também, né? Causam esse intemperismo. Vamos ver agora exemplo de rochas sedimentares, tá certo? Nós temos aí o arenito, que é composto por vários minerais, tá certo? Quartzo, feldspato, mica. Lembra que a rocha sedimentar, ela é formada pela ação do intemperismo nas outras rochas, tá?
Então, as outras rochas elas sofrem esse intemperismo, ocorre o desgaste e a fragmentação dessas rochas, e esses fragmentos vão se acumulando e vão se comprimindo e vão formando as rochas sedimentares. E aqui a gente tem a imagem, né, de uma rocha aí sedimentar que está sofrendo a ação do intemperismo, né? Por isso que ela tem essa forma aí que parece uma taça, né? Ela está sofrendo aí a ação dos ventos e o vento ele está fragmentando essa rocha. As rochas sedimentares elas não são muito resistentes, portanto a fragmentação dela ocorre de maneira bem mais fácil, né, com a ação do intemperismo. Vamos ver aqui outro exemplo de rochas sedimentares. A gente pode observar aqui nessa rocha as diferentes camadas, né, que foram ficando sobrepostas umas às outras, né? E com o passar de muitos anos, né, elas foram aí comprimidas, né? E aí a gente pode observar aí as diferentes camadas, né, nessa rocha sedimentar. Aqui eu vou mostrar para vocês outra imagem onde a gente tem aí uma rocha sedimentar, né, que também está sofrendo aí um intemperismo por fenômenos naturais como o vento, né, e ela está tomando essa forma aí, né, esse desenho belíssimo aí, né. Então, as rochas sedimentares, elas se formam a partir desses fragmentos, eles vão sendo carregados, né, pelos ventos, pelos rios, pela chuva, né? E aí eles vão se depositando no fundo de lagos, rios e oceanos, como a gente pode ver aí na imagem, ó. Tá certo? E aí apareceu esse peixinho aí. O que é que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre os fósseis, né? Onde é que nós encontramos os fósseis? Nós encontramos os fósseis em rochas sedimentares. E aí a gente vai ver agora como é que isso acontece. Vamos pegar o exemplo aí desse peixinho lindo aí que eu desenhei para vocês, né? Quando esse peixinho ele morreu o peixinho, né? Ele vai sendo coberto, né, com as camadas do sedimento das rochas que estão sofrendo intemperismo, ó, ele vai sendo coberto, e aí essas camadas vão sendo comprimidas, né, vão sendo imprensadas ali devido à pressão da água, né, e aí com o passar de muitos e muitos anos, os restos, né, desse peixinho, eles vão sendo preservados nessas rochas sedimentares. Então, uma questão que pode cair na prova é em que tipo de rocha podemos encontrar os fósseis. Aqui outro exemplo, ó, é um exemplo que tem no livro de vocês, né? Aí um animal morreu, está aí no fundo, né, desse oceano. Com o passar do tempo, ele vai sendo coberto pelas camadas de sedimento. E com o passar de muitos e muitos anos, né, ele vai sendo preservado, ou seja, ele vai sendo fossilizado junto com essa rocha que se formou. Aqui outro exemplo, né, o fóssil de um peixe. Ele está exposto lá no Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri, aqui no nosso estado do Ceará. E aqui do outro lado nós temos, né, um fóssil aqui de insetos conservados em âmbar, né, que é uma substância, né, eliminada pelas plantas, tá certo? Então, pessoal, na próxima aula nós estaremos falando sobre recursos minerais. Então, hoje deixo meu beijo com vocês e até a próxima aula. Tchau!